Fala Cyber, bora falar do Linux. Então, se você é estudante de cibersegurança, começou há um tempo ou vai começar, você vai se deparar e já deve ter visto a grande importância desse sistema operacional, o Linux. Então, grande parte das coisas que nós rodamos hoje são em Linux. 90% para mais dos servidores existentes são em Linux. Supercomputadores, computadores quânticos rodam em Linux. Sistemas em nuvem, na sua grande maioria, são em Linux. O próprio Android, para você que tem aí que gosta, assim como eu, ele também tem como base o Linux. E a gente está falando aí de grande parte dos sistemas. Então, estava ansioso aqui para falar com você sobre esse tema muito importante e voltar também a gravar aqui para o YouTube. De verdade, gente. Fiquei um tempo aqui, mais ou menos 6 meses, 5 para 6 meses, sem efetivamente gravar aqui para o YouTube, postar aqui para você. Então eu estava postando, mas era o Shorts. Se você acompanha, já deve ter visto. Então muita coisa eu pegava lá do Instagram, então repostava aqui. Quando dá, ainda muita coisa não dá, porque aqui é 1 minuto e meio só. Lá no Instagram ainda tá deixando postar um pouco mais de tempo, aqui não dá, então ia ficar cortado, então a gente não posta pra cá, então por isso, se você ainda não acompanha no Instagram, depois dá uma buscada lá, Foco em Sec, comece a acompanhar, inclusive um dos motivos de eu estar sumido foi realmente buscar agregar mais conhecimento, estava fazendo várias parcerias com várias empresas grandes, multinacionais, e por esse motivo, um dos grandes motivos aqui do tema ser Linux, primeiramente voltando agora, porque eu vi um grande gap nas empresas. Então quando a gente falava lá na empresa sobre o sistema, muitos rodavam também Linux, mas pouca gente realmente sabia vários comandos ou onde buscar esses comandos, até porque nós somos humanos e ninguém grava tudo. Mas eu quero te passar aqui 2 sites extremamente importantes e interessantes para você ter aí e você realmente evoluir o seu conhecimento em Linux, tá? Então deixa eu mostrar minha tela aqui para você. E antes de mais nada, gente, que saudade que eu tava. Então vamos para cima. Se você tem interesse, já dá um like aí, começa a seguir, porque eu vou trazer muito conteúdo legal, até com muita bagagem, porque eu fui realmente, inclusive documentei, repito, tudo lá no Instagram, Centro de Operações de Segurança, lá nos stories, fui colocando, fui postando ali várias informações úteis, e uma delas foi que muita gente não sabia o Linux. Então, os sistemas, a galera estava precisando muito de alguém que realmente rodasse ali essas informações nos sistemas. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui a minha tela. Quando eu falo Linux, pode ser qualquer versão, tá? Ubuntu, você pode ter alguma versão modificada. E aí, eu gosto de rodar em máquina virtual. Então tem até uma frase, me lembrei agora, porque às vezes eu posto ali falando do sistema ou mostrando alguma coisa, o pessoal fala, pô, Antônio, você usa o Windows e tal. Eu, particularmente, uso o Windows como meu sistema principal. Hoje em dia, tá? Eu passei mais de 5 anos da minha vida só usando Linux como sistema principal, principalmente quando eu trabalhava em um grande servidor, já contei essa história para vocês, mas hoje em dia eu uso ela como máquina virtual, tá? Então isso aqui é uma virtualização, eu tô aqui com o meu Oracle VirtualBox aberto, ó. Então ele tá aqui, eu virtualizei aqui atrás, principalmente pela sua compatibilidade. Então tem uma frase, eu não lembro quem falou, preciso lembrar, se alguém souber quem falou, comenta aí embaixo, que ele diz que o Windows é o que faz acontecer, mas o Linux é onde realmente as coisas iniciam. Tipo, ou seja, grande parte das coisas que você tem aí como ferramenta, no GitHub, se você abre ali, é um Linux, tá? A gente roda Holy, Gerrante, lá para trás, no canal aqui mesmo, várias ferramentas que eu já mostrei, você vê que todas elas, a grande maioria roda em Linux, tá? Salvo, é claro, quando a gente precisa rodar ferramentas online. Mesmo assim, o servidor que está rodando aí por trás geralmente é em Linux, tá? Então vamos lá, repito, para qualquer versão, seja ela Kali, eu gosto muito do Kali, principalmente pela, inclusive até deixei separado aqui, ó, toda vez que eu mostrava, né, falando de comandos, falando de ferramentas, de comandos baseados no terminal, inclusive assustava muita gente, né? Era sempre o Kali. Eu gosto por conta do seu layout, das ferramentas que já vem instalado, da facilidade, mas serve para qualquer, até porque o terminal ele é o mesmo, então para qualquer versão do Linux que você estiver usando, tá? O Kali, para quem gosta tem mais antigo, Backtrack e outras coisas mais. Então aqui a galera se assustava, repito, você vê aquela telinha preta, não é coisa de gênio, tá? Não é só porque o cara tem que ter um QI de 200, tem que ser um gênio para rodar, não. Tá? E todo mundo, em algum momento da vida, vai rodar um man aqui de manual para saber o que está acontecendo, como executar melhor aquele comando. Então não tem como gravar tudo. Então a gente pode rodar aqui, ó, help de ajuda. Pô, eu não lembro o que faz o comando ls, eu jogo help e ele vai me falar, olha, se você rodar um "-u", ele vai fazer tal coisa. Se você rodar um "-x", ele vai fazer outra coisa, ele vai listar as entradas, "-z". Então, pô, ninguém sabia, mas dá para rodar um "-1". Pô, dá para colocar número também, então se eu rodo "-1", ele não traz as informações
ele só vai trazer as pastas, ele não vai trazer, por exemplo, informações de grupos, ou de nome de usuário, ou do tamanho, ou da data de criação. Eu quero rodar só as pastas que tem aqui, ó, ganhar tempo. Então eu rodo -1 e sucesso. Então, poxa, lembrei disso. Então tudo isso vai te gerando conhecimento, e quando você roda isso aqui, gente, sem precisar consultar, a pessoa fica... quem você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, fica admirado. E não só impactando ela, você também se sente melhor e mais confiante de rodar cada vez mais comandos, tá? Dito isso, vamos lá. Então, repito, vai servir para qualquer terminal aqui, pra gente rodar. Então eu rodei aqui um clear para limpar a tela, mas também poderia dar um Ctrl L que limpa da mesma forma. Mas deixa eu te mostrar aqui os comandos que eu quero começar a rodar. Deixa eu ver se eu já passei tudo para você. Estava ansioso aqui. Eu tinha anotado, 3% só dos sistemas em nuvem rodam em Windows, tá? Isso é um dado real. 97% dos sistemas dos servidores eles rodam em Linux, tá? Baseado em Linux. Os supercomputadores quânticos, nenhum roda Windows. Todos eles rodam Linux pela sua facilidade, pela sua leveza. Ele abre muito mais rápido, né? Por isso que eles são, apesar de ser computador quântico, que é muito mais forte, mais potente, para potencializar eles rodam em Linux. Aí tem Android, servidores, nuvem, roteadores, investigadores, hackers profissionais. Então é claro, se um cara trabalha com hacking, você sabe, assim como eu, que a gente tem que dominar pelo menos um pouco de cada ferramenta e de cada sistema operacional. Então a gente gosta, né, de falar de ferramenta, eu gosto bastante de trazer para você aqui, só que dominar sistemas operacionais é muito importante. Então não é só depender de ferramenta. Roda aqui, GitHub, dá um git clone, não. Tem que saber o que está acontecendo ali por trás, tá? Até por conta de erro. Se eu for rodar um CTOKit aqui, deu erro aqui, não vou rodar o CTOKit. Por que está acontecendo isso? Eu tenho que saber que eu preciso ser root. Lá não está, embora ele também fale. Essa grande facilidade. Se a gente dá um sudo agora eu consigo rodar o CTOKit de uma maneira rápida. Tudo isso, gente, é Linux. Beleza? Então se você quer evoluir, quer ir para Red Team, quer ir para Blue Team, quer de alguma forma trabalhar com ferramentas melhores, vai ter que manjar disso aqui, tá? Não tem pra onde correr. Repito, não precisa ser o maior gênio. Você pode buscar ajuda. Vou te passar 2 sites aqui muito interessantes. Você pode contar comigo aqui, também vou trazer muita informação relevante. E é isso. E aí, quando eu mostrava, o pessoal se assustava, mas não precisa, tá? Um gap muito grande, eu vi que quase ninguém sabia, ou, o pessoal implorava ali por saber mais sobre isso. Então eu sempre passava o Linux, o Kali principalmente. Mas vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui um dos sites primeiros que eu separei pra gente, que vai te agregar muito conhecimento, tá? É o quickref.me. Então, com o quickref.me, eu vou até colocar aqui, vou deixar eles da descrição aqui pra nós, tá? Vou deixar aqui, mas quickref.me, ele aqui, esse aqui é um dos primeiros. Então, por quê? Não só Linux. Agora, como um todo, até porque o site você vai entrar, você vai ver que tem várias informações, você pode ter comandos aqui para Bash, para Python, para JavaScript, para o VI, o ChatGPT mesmo. Então, comandos aqui, de prompts. Olha lá, quero que você seja isso, nomeie, você pode começar, e várias outras coisas. Então, ele é bem completinho. Há um guia de referências aqui, JSON, Java, HTML para quem gosta, PHP, várias linguagens de programação, mas eu quero chamar a sua atenção agora para aqui, comandos no Linux. Por que eu gostei? Embora ele não tenha tudo, eu gostei por conta da sua grande explicação. Ele explica com detalhes, o que faz cada uma delas. Gente, isso aqui é chatinho, toda hora que a gente recarrega, eles rodam um anúncio, tá? Então como eu uso a Adblock, aí eles ficam pedindo para mim desativar o Adblock. Por isso que ele está mostrando essa tela, tá? Eu só clicar ali para continuar e já era. E aí, então vamos entrar aqui, no terminal mais uma vez. Se eu quisesse, por exemplo, buscar a palavra password dentro do meu sistema, a gente poderia colocar um grep-r e rodar aqui. Deixa eu pegar aqui, eu teria que mudar o meu teclado, porque se eu colocar um entre aspas aqui ele não está entrando. Vou colar, grep-r, password, e ele vai começar a buscar em todo o meu sistema aonde que contém essa palavra e vai trazer pra gente, tá? Olha só que interessante. Password. Qual que é o arquivo? Blackbird, já tem inclusive aula no canal, que é para busca de e-mail, para busca de usuário. Ele faz ali um compilado de várias fontes, aonde foram encontradas. Olha lá, o password para entrar como root. Se eu precisasse uma outra palavra, a gente poderia buscar também. Uma coisa legal a se saber, se eu quero até mostrar, porque na faculdade eu vi isso, achei extraordinário. O professor abriu o Linux, abriu o terminal,
E ele falou, olha, eu quero que vocês busquem nesse sistema todas as fotos que vocês encontrarem. Em 3 segundos ali ele rodou um comando, buscando um grep, um find, para buscar tudo que era JPG, que é um arquivo de extensão de imagem. Gente, em poucos segundos tinha várias fotos de mulheres ali, né, despidas e tudo mais. Então ele queria que a gente encontrasse. Imagina uma perícia, a gente estava fazendo aula sobre perícia computacional, então você precisava encontrar aquelas fotos, retirar a hash. Então você dava ali, olha isso aqui, ó, já encontramos o local. E aí rapidamente ele gerou o comando, voltou tudo, as pastas exatas. Vamos dar um open aqui, ó, para abrir. Vou pegar essa aqui de baixo. Copia o caminho. Cola. Open para abrir, né? E aí deve ser de alguma ferramenta de algum cara que abrimos a foto. Então a gente já consegue com o find juntamente com o grep. E aí a gente pode brincar. O grep, grande grep, né? Deixa eu escrever aqui e buscar para nós. A gente pode, por exemplo, dar um PS aus, AUX, que seria basicamente para ver o que está rodando ali no computador. Vou tirar o grep aqui por enquanto. Você vai ver a quantidade de informações que ele roda. Ó. No nosso caso ele está rodando tudo isso. Se eu dou um grep Apache para me ver exatamente quando ele está rodando, quais informações a gente tem sobre isso. E no lugar do Apache a gente pode rodar o root aqui também. Ó. Olha só que interessante, voltar tudo aqui. Então, não só isso, tá? A gente pode rodar um IP-A. Meu, é legal você saber disso, tá? Muito importante, até porque, precisa dar um ping, um traceroute, o google.com, por exemplo. Fazer um trace aqui para saber os saltos, da onde que tá chegando, qual que é o problema na internet, se não tá funcionando, tá parando aonde, tá parando, o problema é o site, o problema é a minha rede, troubleshooting, né, que a gente fala. Então, tudo isso é interessante você saber, tá? Antônio, como é que eu domino isso? Só estudando e executando, tá? Não tem como você gravar se você só estudar uma vez e pronto. Mas, se você estuda uma vez, em algum momento você vai precisar e vai lembrar disso. Então, eu repito, pratica. A palavra real aqui é prática. Então, eu só gravei. E outra, se a gente fica um tempo sem os utilizar, vai esquecendo, tá? Isso é um detalhe muito importante. Mas eu gravei muitos comandos porque eu utilizava diariamente, né? Então, foram 5 anos ali, um pouco mais até, rodando diariamente comandos ali para netstat, para olhar rede e aí outras coisas mais, olha lá, conectado, onde que tá. Então, você só vai conseguir se você praticar, tá? Então, quer entender melhor sobre os comandos, eu recomendo aqui o quickref.me. Melhor ainda, e agora a gente vai finalizar com chave de ouro para não se estender muito aqui, para você já sair daqui e meter a mão na massa. Quero deixar uma tarefa para você, tá? Já vou falar sobre a tarefa, que é o seguinte: o Guia Foca, para mim, é um dos melhores. Inclusive, eu uso ele como base para todas as minhas aulas de Linux ou do Kali. Pode ser para empresas, pode ser para pessoas comuns que estão iniciando agora, para alunos, formação, aulas online que eu dou. Tudo eu uso como base o Guia Foca, até pela sua gratuidade. Então você digita Guia Foca, vem no primeiro site, é extraordinário. Você pode baixar para quem gosta de baixar, ler livros ali offline, mas você tem aqui o Guia Online, tá vendo? Na Guia Online, você tem desde o iniciante até o avançado e detalhe. Para mim, para você aqui, específico para segurança. Olha que extraordinário isso. Então, se eu clico, ele vai me dar exatamente comandos só para segurança. Tirar acesso, dar acesso, introdução de logs, segurança de contas, padrões de restrição. Se eu quero, por exemplo, mudar ali, o chmod vai entrar nessa aí também. Se eu quero mudar para que aquela pasta ela tenha apenas só o usuário padrão, só o root possa abrir. Então, a gente pode usar o chmod para isso. Quero que todo mundo consiga abrir, todos os grupos de usuários. Vai dar também senhas. Lembra que eu falei de tirar hash? Você consegue ver por aqui também. Então, regras de proteção, IP tables, regras de firewall e várias outras coisas. Então, vamos lá. Para iniciante, Antônio, é muita coisa. Pega aqui, ó. Qual que é a tarefa? A partir daqui, dessa aula, terminou essa aula, tá dando o quê? 15 minutinhos. Pegou, Guia Foca, aprende 5 comandinhos. Tá? 5 comandinhos. Então, com pelo menos 2 variações cada. Como assim? Se eu aprendi o ls, eu dei um ls, é um comando. Só que o ls eu posso rodar ele de várias formas diferentes. Aprendi pelo menos mais 2. ls com o quê? Então ls-l para listar. ls-la para adicionar arquivos ocultos. Então você vê que aqui no L ele só listava, com o A ele abriu mais coisas. O que é isso? São arquivos ocultos. Então eu já aprendi mais 2. Tá ótimo. Quiser mais? Pega o máximo que você conseguir. Mas
Não só lê, pô, faz isso. O IP-A faz isso. Não. Executa. Lê e executa. Tá? Pelo menos 5 comandos. Combinado? Posso contar com você para isso? Comenta aqui então. Ok. Comenta aí. Vou fazer. Hashtag feito. Hashtag 5 comandos. Porque eu vou ter certeza que você vai sair daqui e vai pegar 5 comandos, tá? Então eu dei exemplo aqui do ls, já não vale mais, tá? Não desconsidera, vai outro. Vai para outro. Pega o chmod. Chmod faz o quê? A gente tem o mais 777. Tem o mais... Não foi aqui, né? Mais 655. O que faz isso? Não sei. Se eu jogar um 600, o que vai acontecer? Então, tem que passar a pasta junto ou não? Se eu jogar um VI, o que acontece? Teste. Ele abriu essa tela. Nossa, e agora? Eu consigo digitar? Não está digitando por quê? Eu tenho que clicar o que para digitar aqui? Agora começou, eu cliquei o I de insert para inserir. E para mim finalizar, eu vou dar um ESC. Não vou dar ESC porque senão vai parar a gravação. Então eu vou fechar por aqui por cima. Estou usando aqui o software de gravação. Inclusive por isso. Então eu até gravava, né, no Instagram. Ali às vezes, momento ou outro. Pô, como assim o Antônio está usando Windows? Eu uso principalmente pela sua compatibilidade. Então eu uso ainda muita coisa, ferramenta como você vê aqui em virtualização. Repito, muita gente tem dúvida, né? Ah, eu troco o meu sistema ou não? Não precisa, tá? Se você está se adaptando, melhor que fosse que sim. Se você vai trabalhar numa empresa, vai precisar. Eu trabalhava porque realmente meu serviço precisava. Então a gente rodava direto ali. Era o terminal 24 horas por dia. Então, se você vai trabalhar com isso e quer alavancar mais, troca o sistema. Joga direto o Linux e, tá como sistema principal, então você vai ter que meter a cara e vai ter que aprender. Se quer estudar aos poucos, não tem problema, virtualiza. Baixa o VirtualBox aqui, ó. Tem aula aqui já no canal. Inclusive, vou fazer uma atualizada para 2026 de como que você instala o Kali ou o Linux na virtualização. Tava dando muito problema porque tem máquina que não aceita, mas a gente vai fazer isso juntos. E aí, virtualizei. Então, eu rodo aqui, por exemplo, gravação tá rodando com Windows. Aqui o sistema atrás é o Real Thread Map. Tá rodando com Windows, que eu faço um espelhamento de tela. Opa! Mas eu rodo ainda virtualizado o Kali. Então não perco nenhum dos dois mundos, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui no nosso querido Guia Foca. Tarefa então dada. Então missão dada, missão cumprida. Quero ver você pegando 5 comandos, tá? Que você não conhece. Não vale pegar comandos que já sabe. Então vai pegar aqui, ó, iniciante. Vai ver 5 comandinhos. Antônio, como é que eu faço? Tem aqui, ó, aviso de comando, prompt e tal. Vai escolher algum. Quero conhecer o computador. Então vamos lá. Quais comandos me permitem conhecer o computador? Verifica aqui, nesse caso aqui ele só está ensinando, tá? Então aqui ele está explicando com mais detalhes. Comandos mesmo vai começar a partir daqui de baixo. Comandos para manipulação de diretório. Então mkdir. O que faz o mkdir? Ele tem aqui, ó, caminho onde o diretório será criado. Faz, pô, não estou entendendo. Roda aqui, dá um mkdir, vê o que acontece, ó. Ó, tá faltando mais explicações, tá faltando alguma coisa. Então mkdir, teste. Pô, agora deu. O que aconteceu aqui? Não avisou nada, mas rodou. Se eu der um ls, ó quem aparece aqui, ó, teste. Então mkdir make diretório. Então ele faz um diretório, ele cria. Acabou de criar. Pô, aprendi. Maravilha. O que dá mais para fazer com o mkdir? Lembra duas variações? Então vem aqui, vê o menos "p". O que ele faz? Ó? Caso diretórios acima não existem, eles também serão criados. Menos verbose, para você ver ali, para dar uma mensagem. Lembra que eu falei, tá faltando uma mensagem? O verbose ele vai te dar essa mensagem. Tá a tarefa, tá? Não vou explanar mais, para não ficar mais louco aqui o vídeo, mas tá a tarefa dada aí, uptime, touch, gente, vários comandos legais. E depois de um tempo, isso aqui vai ficar fácil para você, tá? Pega 5, pelo menos nessa semana. Hoje 5, amanhã mais 5, depois de amanhã mais 5. Finaliza a semana com 5 cada. Então se são 5 dias, você já aprendeu 25 comandos. Mesmo que você esqueça, por exemplo, faz muito tempo que eu não uso o do, mas eu sei para que serve, porque eu já utilizei anteriormente, já estudei um pouco sobre. Faz muito tempo que eu não utilizo o df. Mas para que serve o df? Eu sei para que serve o df. Você também vai saber, pô, só usei uma vez na época que o Antônio mandou eu estudar, mas na hora que aparecer você, pô, falaram sobre o do comando tal, você sabe para que serve. Entende? Isso vai te ganhar muito tempo e vai te fazer evoluir extraordinariamente, tá? Então deixo aqui a tarefa. Então, iniciante mais intermediário, aprendeu, quer avançar um pouco mais? Pô, Antônio, eu já mexo com Linux aqui e tal, isso aqui tá muito fácil para mim. Vem para cá, avançado. Pega aqui, ó, vamos falar sobre o que agora? Vamos falar sobre iptables. Agora começa a brincadeira um pouco melhor. Cliquei aqui, olha que extraordinário, ó. Ele especifica, ó. Vamos pegar esse aqui, ó.
Olha, iptable-t, agora a gente começa a juntar um comando no outro, não é só um comandinho IPA, não, é iptables-t, o que faz esse "-t"? É importante saber, beleza? Deixa aqui como tarefa, guia foca e também o quickref.me. Missão dada, missão cumprida, estamos de volta, bons estudos, já deixa seu comentário aí, e é isso, queria muito falar sobre Linux, por conta exatamente disso que eu comentei com você. Muitas empresas rodam, dependem de sistemas, e pouca gente de fato vai aqui no terminal, faz essa tela preta que também te dá muito mais autoridade. Meu, é diferente, né, a gente pegar aqui. Hoje em dia tem GPT que também te ajuda. Pô, quero saber mais sobre o mkdir, quais variações. Só para finalizar aqui, galera. ChatGPT. Quais comandos posso rodar com o mkdir? Até entrou o grep ali. É usado para criar diretório, foi o que a gente fez. Olha isso, a gente consegue criar mais de um de uma vez só. Então, se eu colocar pasta 1, pasta 2, ele vai criar. "-p", lembra que a gente viu? Pô, gente, é isso. Gente, te dei o caminho, te dei o ouro aqui, tá na mão. Tamo junto. Bons estudos, avance, tá? Não depende aí só de ferramentas criadas por outras pessoas. Inclusive, eu nem mostrei, né? Mas grande parte aí do GitHub, ele também se baseia em ferramentas Linux. Então, a gente vai dar um git clone, Maltego, todas elas aqui dentro. Sempre clonando o repositório e assim sucessivamente. Beleza? Bom, volta para minha tela aqui. Tamo junto, espero que tenha curtido. Estava ansioso para voltar, estou super animado, empolgado. Vou trazer muito conteúdo legal pra gente. Então, já deixa seu comentário. Lembra aí, hashtag 5 comandos, hashtag vou fazer, para mim saber que você vai fazer. E aí a gente vai pra cima com tudo. Tamo junto, Cyber. Feliz em novamente estar aqui contribuindo com você. E é isso. Daqui eu me despeço. Tarefa dada. 5 comandinhos você vai pegar hoje. E até as próximas aulas.